Vou conversar agora com a Isabel Mega, que está aqui com a gente, de volta a um novo dia, depois de ter abandonado a gente no dia 25 de dezembro, hein, Isabel? Mas voltou, passou bem o Natal? Como é que foi por aí? Oi, Renan, bom dia para você. Hoje, 26 de dezembro, aquele famoso dia da troca dos presentes, né? É verdade. Bom dia para todo mundo que está com a gente também no novo dia, Renan. Tem muito presente para trocar ainda, hein, Isabel? Não, para mim deu tudo certo. Espero que para você também, porque eu quero passar longe de correria de shopping. Não, deu tudo certo, deu tudo certo. Vamos seguir por aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar. Isabel Mega, como sempre, trazendo boas apurações. Está ali de olho nos bastidores, não precisou trocar os presentes, então conseguiu apurar mais coisas. Não pegou aquele movimento gigante no shopping, né? É isso. Isabel, a gente sabe muito bem que ontem, brincadeiras à parte, o senador Flávio Bolsonaro acompanhou todo o processo de cirurgia do pai e, como previsto, ele acabou lendo a carta que foi escrita, né? O que a gente consegue entender dessa leitura da carta e, mais uma vez, ele ali reiterando, né, que a disputa presidencial, o nome da direita será ele, escolhido pelo pai. Então, mais uma vez, ele está ali firmando que, olha, eu tô nessa disputa. Pelo menos por enquanto, né, essa pré-candidatura está vigente. Está vigente e o recado por trás da carta é justamente esse, né? Jair Bolsonaro bancando o próprio filho perante a família, perante a política, sobretudo, diante de dúvidas que ficam se Flávio vai até o final ou não. O que eles têm trabalhado aqui é irreversível, não vai voltar atrás. A carta salienta isso, a carta empodera a família Bolsonaro também. Agora, a carta não teve muita reação fora do bolsonarismo, Renan. Não teve reação pública, por exemplo, de figuras do Centrão que outrora foram muito próximas do bolsonarismo. Então, esse silêncio, digamos assim, do Centrão também diz muito no momento, porque em outras fases a gente teria manifestações nas redes sociais, teria a necessidade de que esse grupo político, que já foi muito próximo de Jair Bolsonaro e ajudou a compor a equipe ministerial e a base de apoio quando ele era presidente no Congresso Nacional, fazia questão de dar esse tipo de sinalização. Dessa vez, não foi assim. Até porque o Centrão trabalhava com outros planos. Vinha desenhando uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que também teve um certo silêncio, não se manifestou, não teve nenhuma reação pública. O próprio Flávio, no anúncio, durante essa entrevista na frente do hospital, ele fala que conversou com Tarcísio Gomes de Freitas, ele fala em unidade da direita e é justamente essa palavra o principal desafio que eles vão ter daqui para frente. É tentar unir esse grupo político e não fazer com que o bolsonarismo fique escanteado nessas pretensões. O que o bolsonarismo tem a favor de si é que tem um capital político que é inegável, mas precisa também costurar apoios, viabilizar arranjos. E isso passa por uma composição partidária, passa por um contato direto com partidos que já foram muito mais amigos, digamos assim, do bolsonarismo e que não manifestaram qualquer tipo de reação. A gente já vinha trazendo um pouco daquilo que algumas figuras do Centrão condicionavam para entender se eles vão ou não, em algum momento, pegar na mão de Flávio Bolsonaro e apertar mais firmemente. Eles olham muito para as pesquisas que vão vir agora no início de 2026. É inegável que Flávio Bolsonaro conseguiu manter um certo patamar de intenção de voto que o Tarcísio vinha trazendo nos institutos de pesquisa diversos, mas o Flávio Bolsonaro também tem uma rejeição muito alta. Então, isso é algo a ser trabalhado. Os trackings, aquelas pesquisas internas dos partidos, vão ditar muito como que vai ser a adesão ou não. Se vai valer a pena colar no bolsonarismo, se essa cola vai ser a nível nacional, se vai ser a nível regional, se eles vão liberar as bancadas para fazerem as costuras como bem entenderem. Então, a gente vai poder ter alianças diversas e que não vão fazer muito sentido no cenário macro, mas talvez num cenário regional possam fazer sentido.
Então, o famoso silêncio fala, né? Isso me chamou a atenção, fazendo um pente fino ali nas principais figuras do Centrão, que já foram muito coladas, já foram muito entusiastas e deram sustentação política também ao governo de Jair Bolsonaro, ficou todo mundo em silêncio. E a carta em si, ela tem um certo tom até messiânico, né? Ela aproveita a data do Natal, ela aproveita um momento em que a internação toda tem que acontecer de uma maneira muito discreta, porque tem regras que foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que você não pode entrar com aparelhos eletrônicos. Então, diferente de outros momentos de internação, dessa vez não tem foto de Jair Bolsonaro de dentro do hospital, não tem essa exposição e esse uso também dessa imagem politicamente. O que sobra são as falas dos filhos, não à toa o Flávio Bolsonaro escolhe esse momento, que tem uma carga emocional muito forte para a família, de ver mais uma vez o pai internado para fazer mais um procedimento, o 8º procedimento desde a cirurgia, desde o episódio da facada lá em 2018, que provocou a primeira cirurgia, e ele aproveita esse contexto todo no dia de Natal para fazer a leitura de uma carta escrita de próprio punho pelo pai e que coloca uma decisão consciente, coloca o filho em uma missão. Tem até um certo teor bíblico também nessa mensagem que Jair Bolsonaro fez o filho ler na frente do hospital. Então, tudo isso forma um pouco desse caldo familiar que está sendo lançado com uma decisão de Jair Bolsonaro, mas que contraria muito aquilo que os aliados, que já foram mais próximos, estavam planejando, estavam com um cenário mais concreto na cabeça para 2026. Muda os planos, ao mesmo tempo coloca uma certa dúvida de como que vai ser essa adesão do Tarcísio, se ele pode ser um aglutinador ou se ele vai escolher uma postura mais de retaguarda, vai cuidar da vida dele para a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Renan. É muito interessante essa sua análise, né, desse silêncio, justamente porque mostra talvez um momento no qual muita gente ainda vai aguardar, como você nos trouxe, as pesquisas. Quer saber se de fato o Flávio decola, se os números melhoram, se a rejeição ela diminui, justamente para saber, olha, desta vez a gente pega na mão e agora, a partir desse momento, vamos seguir. Eu queria entender, Isabel, qual que é a importância do Centrão, já projetando 2026 para esse cenário de período eleitoral que a gente vai encarar, uma vez que o Centrão tem um poder bastante grande, tanto para um lado quanto para o outro, né? E talvez seja aquele momento lá no qual as campanhas vão, né, conversando, vão ali juntando um aqui, outro ali, e a gente percebe que o Centrão está nesse momento de silêncio também. Para a corrida eleitoral, qual que é a importância dele? A importância é a composição de chapa, a importância é fazer arranjo regional, é pensar nas alianças que podem ser concretizadas nos estados, é fazer uma composição forte da direita, porque a pulverização da direita hoje ajuda muito a esquerda, tanto é que quando a gente ouve fontes do PT, há um certo tom de comemoração desde que houve esse anúncio de que Flávio Bolsonaro seria o candidato, porque eles vislumbram que isso divide ainda mais a direita. Vale lembrar que Flávio não é o único candidato, a gente tem outros nomes de governadores da direita que já se lançaram nessa corrida presidencial, alguns com uma intenção de tentar emplacar alguma vice nas chapas de outro candidato, outros com uma pretensão de ir até o final. Então, a gente tem um cenário pulverizado. Outras candidaturas que acabam perdendo tração justamente por conta do anúncio de Flávio. Tem de tudo um pouco, né? Tem Ratinho Júnior, tem Romeu Zema, tem Ronaldo Caiado, eventuais outros nomes que podem surgir nessa corrida. Então, você acaba não conseguindo ter uma certa unidade da direita nesse momento, e é justamente a palavra que aparece como uma espécie de cobrança também do bolsonarismo, né? Que se tenha unidade. Mas o cálculo do Centrão é um cálculo bem pragmático. Aqui ao longo do jornal a gente vai trazer algumas contas que partidos estão fazendo, por exemplo, de eleição das bancadas, Renan. No final das contas, a gente tem que pensar num partido como uma espécie de empresa.
o objetivo da empresa é ter o maior número de funcionários empregados. Esses funcionários são parlamentares. Isso envolve ali um crescimento do partido, um crescimento daquilo que pode movimentar financeiramente as atividades de um partido também. Então, eles estão de olho nisso. Estão de olho em formar grandes bancadas no Congresso Nacional. Isso passa também por essas definições todas de alianças, arranjos, o que vai ser feito em relação à chapa de um governador. A chapa não é lançada só do governador, vem um nome para senador, vem os nomes para deputados federais, tudo junto. Então, esses cenários todos, eles já estão sendo esboçados em algumas localidades. A coisa está mais avançada, em outras menos. Então, é por isso que partidos com força política dentro do Centrão são importantes nesse sentido. Aí a gente está falando da Federação União Brasil PP, a gente está falando do Republicanos, pega também um pouco do MDB, pega esses partidos ali de centro, centro-direita, que eles se comportam historicamente de uma maneira mais volátil. Eles abraçam aqui Bolsonaro, depois é interessante para eles fazerem uma certa composição com o governo Lula, aí depois eles começam a abraçar Tarcísio, vão mandando mensagens políticas de afastamento do governo Lula, mas continuam com ministros na esplanada dos ministérios. Então, eles vão ponderando um pouco, é uma relação bastante fisiológica que vai definindo um pouco esses contornos da política. Mas quando o Centrão quer mandar mensagens claras, Renan, ele fala. E ontem ele não falou. Ontem a gente só ouviu silêncio.